Boa noite. É muito bom estar com vocês mais uma vez aqui na TV Jaguari, programa Palavra-Chave. Vamos hoje mais uma vez conversar sobre assuntos que se referem ao reino de Deus e o cotidiano, a prática do dia a dia e como Deus vai interferir nisso, como Deus age nas nossas atividades, no nosso dia a dia. Hoje nós queremos convidar você para uma reflexão um pouco mais intensa e queremos que você participe conosco, mandando perguntas e o seu ponto de vista. Você vai perceber que no vídeo o autor e o ator, o pastor Rob Bell, ele faz alguns apontamentos, ele faz algumas inserções e bastante interessantes, que faz muita referência ao nosso dia a dia. E nós queremos convidar você mesmo a escrever aqui embaixo, basta clicar no link e mandar uma mensagem aqui para a gente, falando do seu ponto de vista, para que a gente possa ter uma interação melhor. Deus abençoe a todos nós nesse programa e vamos lá, você vai gostar. Is our world supposed to be like this? Or is something wrong? I mean, why is it that so many of us have this sense deep down that something is seriously out of whack? I mean, we see the violence and injustice and disease in the world, and something within us says that this is not how things are supposed to be. I mean, how is it that our world can be filled with such beauty and such order and such good, and yet at the same time filled with such heartache and such pain? I mean, how can all of these things exist side by side in the same place at the same time? Now, the first book in the Bible is a book called Genesis. And Genesis is a book of origins. It's a story of how we came to find ourselves in the world that we know to be our home. Genesis begins by saying that God created the heavens and the earth. And that after he created the heavens and the earth, he created the first human beings, Adam and Eve. And that he placed them in this beautiful garden that Genesis calls Eden. And Eden was perfect. It had these rivers running through it. We're given all sorts of other details. We're told that in this Garden of Eden, God gave Adam and Eve meaningful, significant work, that they somehow partnered with him in caring for this world that he had placed them in. And we're told that there was some sort of peace and harmony between human beings, between Adam and Eve, and between humans and God. Now, we're told that in this garden was a tree called the tree of the knowledge of good and evil. See, God has such respect for his creation, for his creatures, that would be us, that he lets us live however we want. We can live how he created us to live, or we can make up our own rules and live however we want. God never, ever forces himself on anybody. God says, you can live how you want, or you can live how I created you to live. It's almost as if God says, it's your choice. It's still our choice. I mean, maybe the truth of the Adam and Eve story, maybe the greatest power of the story is not so much that it happened, but that it happens. This is how the story begins. Now, at the end of the Bible is a book called Revelation. Revelation, as the last book in the Bible, tells how everything ends. And at the end, God says, hey, I'm making all things new. It's kind of a strange beginning.
But at the end of all things, God says he creates a new heaven and a new earth. And at the end of Revelation, we're given these details about what this new heaven and this new earth are going to be like. We're told that there are going to be rivers running through. We're told that there will be the healing of the nations, which means that we'll all get along. We're told that we'll actively participate with God in taking care of the world that we find ourselves in. It says there'll be peace with each other, but that there'll be peace and harmony with God. And in the middle of it all will be a tree. If that's how it ends, and Genesis is how it begins, then we have to ask the question, do we live between the trees? If that's the case, then this life is like a blip on the radar screen of eternity. God always has been. He's gone on forever into the past. And he goes on forever into the future. His reality has always existed and always will exist. And for a brief period of time, we live between the trees. But if this life is like a blip, I mean, if it's just here and temporary and just a moment and then we're gone, I mean, what's the point? What's the purpose to all this? You see, some people divide reality up into chunks. There's like this life, the life that you and I know, and then we'll die and we kind of start over somewhere else. There's this chunk of reality, and then there's like another chunk out there somewhere after this place. And so what happens is we end up falling into this belief that somehow we'll just start over, that I'll just end up when I die in some new world, and then I'll get a new driver's license and a change of address, and then I'll just kind of start over with a blank slate, and we'll see what it's like and figure it out from there. Maybe religious people sometimes are guilty of pushing this kind of view. Recently, I had this rental car, and I was driving around, and I couldn't get my radio to turn off. I could not find the off button. It was driving me crazy. And I ended up listening to this Christian radio preacher, a really well-known personality, and he was talking about the end of the world, essentially, and he was saying that Jesus is going to come back and is going to fix this place, and that some great things are going to happen someday. And so the point of the message, what I could gather, was that to be a Christian was to be hoping and waiting for that day. Hoping and waiting. Now, I believe God is going to do something with the world. And I believe that he has this all figured out, and that somehow in Jesus he retells our story, and that somehow things get repaired and restored in some beautiful, amazing way at the end of time. But hoping and waiting, I mean, is that it? Are we just hanging around until some future date when something great happens, and then we kind of get on from there? I need a God who's now. I need a God who teaches me how to live now. I need a faith that's about today, that helps me understand the world that I live in today. The world that you and I know is here and now, and the place, earth, that we call home. I need to know how to live here and find meaning and purpose today. This is my understanding of Jesus' message. My understanding of Jesus' message is that he teaches us to live in the reality of God now, here, and today. It's almost as if Jesus just keeps saying, change your life. Live this way. I mean, where does beauty come from? I mean, is there anybody that you find captivating? I mean, who made them? I mean, who invented art and music? I mean, who invented laughter? Who thought all this up? I mean, beauty and wonder and awe. I mean, where does it come from? We live between the trees in a world drenched in God. I mean, some people seriously ask, where is God? Maybe a better question would be, where isn't God? I mean, his fingerprints are all over our world. Or maybe it's
his world, and they're our fingerprints. Now, why would a being who put this place in motion, I mean, if there's a source to this, if there's somebody who cooked up all that is good and true and right and beautiful, why would this being hide himself? I mean, why would it be hard to get to know this God? In Isaiah, God says, it's not like I've spoken in secret, or that you seek me in vain. In the book of Acts, God even says, you seek him, and you reach out for him, and you'll find him. Now, some people see faith as like a ticket. It's like, if you believe the right things, and if you nod your head at the right times, then when you leave, you get to go to a better place. And so, essentially, faith becomes a bit like fire insurance. It's like a guarantee that something bad won't happen to me someday. And so, essentially, this life is like a waiting room for the next place, and there becomes no real point to this life except for getting people to believe like I do and convincing them that they need to be like me and we'll all go to the same place. Essentially, what ends up happening is people are just hanging out and waiting. But what good is a faith that doesn't really have anything to do with how we live today and the world that we find ourselves in now? These are exactly the kind of beliefs, the kinds of systems of thought that Jesus confronts when he teaches his followers, his disciples, that they're going to live forever. He calls disciples because they're students. They're learning how to be a certain kind of force, a certain kind of presence for good in the world. They're working with God to overcome evil with good. They're working to be people of peace and people of justice, people of mercy and grace. Followers of Jesus are people who are committed to partnering with God to make this world, the world that we all live in, the kind of place that God originally intended it to be. In Jesus' precise words, we're learning to love each other as we love ourselves. A follower of Jesus is somebody who's living, and they're never going to stop living. There's this ancient Jewish saying that a person's good deeds are used by God as seeds to plant the very trees of Eden. And that you and I enter into this kind of relationship with God, the very trees of paradise are being planted. May you trust Jesus when he says that death has been taken care of and that you can live forever with God, that you're never, ever, ever going to stop living. May you believe that death has been taken care of and that you can be a partner with God in redeeming and restoring this fallen, broken, hurting world. That you can literally be a partner with God in making this the kind of place that God originally intended it to be. May you be the kind of person who, when you live this way, the very trees of paradise are being planted. Muito bem, nós tivemos o privilégio de ouvir essa mensagem e, como de costume, nós estamos em dois, estamos aqui com o pastor Marcos Vieira, que é pastor titular da Igreja Presbiteriana Independente de Cosmópolis,
e nós vamos conversar um pouco sobre esse assunto que foi colocado no vídeo. Queremos mais uma vez convidar você a participar conosco, mandando as suas opiniões com relação a esse vídeo. Há algumas questões que nós queremos levantar nessa noite. E a primeira delas é o seguinte: clica aqui embaixo e manda para a gente o que você acha sobre isso. Gênesis é o começo, Apocalipse é o fim. Nós estamos no meio, então? Nós estamos no meio da história? O que você acha disso? O que você pensa sobre isso? Clica aqui embaixo, manda pra gente o seu recado, que nós vamos responder e vamos conversar sobre isso. Pastor, algumas questões muito interessantes foram colocadas nesse vídeo, não é? A primeira que eu queria abordar com vocês é o fato de que a vida é uma passagem. O que o senhor acha disso? Boa noite, né? Boa noite, Thiago. Boa noite a todos aqueles que nos assistem nessa noite, né? É uma questão realmente interessante, como encarar a vida aqui, né? A vida que estamos levando. Se ela é apenas uma passagem ou se ela tem um significado maior do que esse, né? E isso é uma questão que divide as pessoas, intriga muito, até porque a Bíblia nos ensina, e todo o ensinamento cristão nos leva ao entendimento de que após esta vida nós haveremos de nos ver numa outra vida. Então há uma promessa de Deus para algo além dessa vida. E quando você coloca toda a sua expectativa naquilo que está por vir, né? Numa era vindoura ou numa outra vida, você acaba esvaziando um pouco o sentido e o significado e até o valor dessa vida que nós estamos vivendo. Então, há uma contradição. É importante a gente debater isso. Acho que aqueles que nos ouvem, que nos assistem nessa noite podem contribuir bastante com essa ideia, com esse debate, mas é importante a gente refletir aqui também. Pois quando nós falamos sobre um começo e um final que é apresentado como um recomeço, nós temos que entender um pouco também o que significa isso, esse começo e esse final. Porque a gente percebe que esse começo, esse início da humanidade relatado em Gênesis, como ele coloca ali, me fez lembrar um livro de um autor, um escritor norte-americano chamado John Mackay, e o título do livro é A Ordem de Deus e a Desordem do Homem. E aparentemente tudo foi feito para que fosse perfeito. O Jardim do Éden era perfeito e por alguma razão, que nós não vamos nem discutir agora aqui, porque não é o momento, tudo tomou uma outra direção, tomou um outro caminho. Esse seria o começo da história da humanidade, o pontapé inicial. E esse final também, descrito em Apocalipse, que esse final também é apresentado, é demonstrado como um recomeço, ou seja, é um final deste plano, deste momento, mas é um reinício, numa nova possibilidade. É interessante porque da mesma forma que é um reinício, ele é uma continuidade, não é, pastor? Da mesma maneira em que é o recomeço, termina, fisicamente não existe mais, porém a alma e o espírito está com Deus. Essa também é uma discussão bastante tênue, que dá muito pano para a manga. Um outro elemento que nós vimos aqui foi a pergunta que nós lançamos: como é que é essa história? Nós estamos aqui no meio do caminho, apenas sentados assistindo? Ele faz a menção de um pastor norte-americano dizendo que as promessas são só para o futuro. Será que as promessas são realmente as promessas de Deus? A intervenção de Deus, aquilo que vem de Deus, é só para o futuro? Será, pastor, que é assim? De fato, existem promessas para o futuro. E existem promessas para o presente também. Nós aprendemos que o reino de Deus é aquela tensão entre o já e o ainda não, né? O reino de Deus se faz presente em Cristo Jesus a partir do momento que ele vem ao mundo e começa a anunciar o seu reino, mas também lança essa dimensão de um porvir, né?
é importante essa questão, pastor Tiago, porque embora existem muitas promessas para o porvir, elas não estão dissociadas, elas não estão rompidas com o agora, né? É importante que a mensagem cristã fala de uma vida no porvir, mas essa vida no porvir ela é muito coerente com aquilo que nós estamos vivendo, né? A ideia de que estamos realmente entre árvores, a ideia de que nós estamos numa antessala daquilo que é a verdadeira realidade, não é bem o cristianismo, né? E ele coloca algo muito interessante, né? Eu preciso de um Deus que viva agora, que exista agora, que haja agora. E esse é o grande drama da humanidade, né? As nossas dores, os nossos problemas, embora nós tenhamos promessas de solução para o futuro, muitos deles precisam de alguma solução agora, tá? Então, o nosso Deus é o Deus que realmente preparou uma vida futura para nós. Mas Ele não deixa de ser o Deus do nosso presente, do nosso agora, do nosso hoje. Isso nos leva a uma pergunta também. Qual o propósito de tudo isso? Por que razão passamos por tudo isso? Há um livro da literatura brasileira bastante interessante, Grande Sertão Veredas, e o autor faz essa seguinte afirmação: a vida é uma travessia. Ela não é uma sala de estar, onde sentamos e assistimos, mas nós participamos, nós existimos, nós estamos e somos nessa caminhada, bem como também a intervenção de Deus sobre nós. Seria o mesmo que nós disséssemos para uma pessoa que passa por fome e enfrenta dificuldades terríveis, dissermos assim: eu vou orar por você, fique tranquilo, sem sequer nos movimentarmos e fazermos nada. Isso é incoerente. Olharmos para alguém que passa fome e dizer assim: fica calmo, que haverá um momento em que Deus, na eternidade, vai nos abençoar. Isso não faz sentido para quem passa fome. Isso não faz sentido para quem está desempregado. Isso não faz sentido para quem está em depressão. Isso não faz sentido para quem está doente. O que faz sentido para essas pessoas é um Deus presente, é um Deus vivo, é um Deus atuante, é um Deus verdadeiro, é um Deus relevante. E o Deus que nós estamos falando para você nessa noite, e temos falado toda segunda-feira, é sobre a contextualização do próprio Deus. Ele está vivo e Ele atua na nossa vida. Qual a razão disso tudo? Qual a razão e qual o propósito disso? Bem, o propósito disso é a própria glorificação de Deus, mostrando ao ser humano que o amor dele está acima de todas as coisas. Por que Deus permite que tudo isso aconteça e por que Ele permite que nós passemos por essa travessia? A resposta, nós pensamos que é muito óbvia quando o ator, o pastor Rob Bell, faz a seguinte exemplificação: Deus existe desde o Gênesis, desde o princípio e por toda a eternidade no passado, eternamente. E Deus, da mesma maneira, existe no futuro e por toda a eternidade. Então, de uma extremidade da história a outra, se é que existe um fim, mas desde que nós podemos entender, desde o momento que nós podemos chegar até Deus, e isso é muito pouco, Deus existe. Nós não existíamos, nós não estávamos aqui, mas como a própria palavra de Deus nos ensina, juntamente no coração de Deus, desde o princípio e até a eternidade, Deus pensou e nos criou e, acima de tudo, nos amou. Se Deus nos colocou nesse momento, nesse plano, se Deus nos colocou para vivermos como vivemos, não há outra razão de pensar senão que Ele nos amou desde a eternidade e continuará nos amando até a eternidade. Isso faz sentido, porque o nome de Deus é glorificado nas nossas vidas, não é, pastor? De fato, não? De fato, o nome de Deus precisa ser glorificado até por essa realidade, né? Eu gostaria, pastor,
tomar um pouco um gancho aí na colocação do pastor Tiago, né? Quando ele coloca que essa ideia de uma promessa só no futuro não é coerente com a realidade daquele que sofre, né? Aquele que sofre precisa do Deus agora, né? E dentro dessa reflexão, a vida no porvir, nós estaremos com Deus. Essa é a promessa de Jesus, essa é a promessa do cristianismo, né? De que aqueles que pela fé se aproximam de Deus hoje e têm Jesus no coração, vão estar com Deus lá nessa nova realidade. Mas essa mesmo ensinamento cristão diz que aqueles que têm fé, têm Jesus aqui com eles, tem Deus presente em suas vidas. Mais ou menos o seguinte, né? Eu estarei com Deus lá no futuro, que Ele reservou para mim. Mas o meu Deus está comigo hoje, me ajudando nas minhas dificuldades. Nós conversávamos aqui a caminho da emissora e falando que essa vida é uma vida de peregrinação, né? Nós estamos aqui como que peregrinos, forasteiros, e essa condição exige a necessidade, a dependência de Deus, né? E esse Deus que se faz presente na nossa vida, que nos ajuda a fazer essa travessia que o pastor menciona. Nós percebemos que, acima de todas as coisas, o amor de Deus é aquilo que pode nos sustentar, é aquilo que pode nos manter em pé, é aquilo que nos faz caminhar. E um Deus que nos amou e nos concebeu desde a eternidade, jamais vai nos abandonar por toda a eternidade. Esse aspecto de um Deus presente, de um Deus prático, é altamente relevante para nós nos dias de hoje. Em tempos em que a espiritualidade tem sido literalmente sonegada e jogada ao vento, lançada ao vento, nós temos que nos lembrar que a verdadeira espiritualidade, ela conta com sinceridade, com envolvimento e com abdicação. Quando a gente abdica de alguma coisa, quando há entrega e não quando nós recebemos alguma coisa. Quando nós falamos que é o Deus presente, nós não estamos aqui prometendo riquezas, dinheiro, fortuna, até porque muito provavelmente esse dinheiro e essa fortuna será mal empregado. É aquela história, né? O dia que eu tiver R$1 milhão, eu vou ficar sossegado. Não vai. É lógico, você vai trocar alguns problemas por outros problemas. Sem dúvida. É a troca de um problema por outro. Vamos caminhar, então assim, mas o dia que eu tiver um salário X, eu vou ajudar os pobres. Não vai. Quem não ajuda com pouco, não ajuda com muito. Quem não se envolve com pouco, não se envolve com muito. O Deus de que nós estamos falando é um Deus presente, é um Deus hoje, é o Deus do agora. E que não só no agora existe, mas desde a eternidade e por toda a eternidade. Né, pastor? Correto. Pastor Tiago, é importante também a gente está lembrando a finalização, né, que foi dada ao vídeo, onde o pastor Rob Bell fala de Deus ter colocado em Adão e Eva pessoas que participavam com Deus da criação das coisas. Nesse momento em que nós vivemos, a vida que Deus nos deu, esse poucos anos de vida que nós temos aqui, é o momento em que nós podemos nos envolver com Deus e participarmos de um processo criativo de Deus aqui nesta realidade. Deus criou e convidou o homem para ser participante dessa criação. Assim como Eva, assim como Adão, todos nós somos convidados por Deus a caminharmos de tal forma que aqui, agora, não seja meramente o céu, mas ele seja um lugar de plenitude de vida. Isso é a proposta do cristianismo também. Para nós encerrarmos o nosso programa de hoje, eu quero fazer uso de uma das expressões que surgiu no vídeo, e é a seguinte: por que nós perguntarmos onde está Deus?
Nós não temos que perguntar onde está Deus, nós temos que perguntar onde Deus não está. Isso é interessante quando nós perguntamos, e é uma pergunta que nós queremos deixar para você durante essa semana, para você refletir. A Bíblia nos ensina que Deus está em todos os lugares. E se passamos por qualquer dificuldade, é porque o próprio Deus está chamando a nossa atenção. Deus está em todos os lugares. Não adianta perguntar onde está Deus agora. Deus agora está prestes a te ouvir. Fale com Ele. Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado, Pastor Marcos, mais uma vez, nosso companheiro aqui do programa Palavra-Chave. E até a próxima semana, segunda-feira, às 19h30, contamos com a sua presença. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.